Este programa é livre para todos os públicos. Meus bons amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé, com a graça de Deus. Continuando o estudo que nós estamos fazendo da Sagrada Escritura, nosso curso bíblico. Hoje vamos tratar dos 2 livros das Crônicas. São 2 livros importantes, né? 2 livros longos. O primeiro tem 29 capítulos, o segundo tem 36 capítulos aí na Sagrada Escritura. E conta exatamente a história do povo judeu. Para compreender, né, o Antigo Testamento, temos que compreender a história do povo judeu, como é que Deus preparou um povo, uma aliança, que a gente chama de aliança antiga, né, para depois termos a nova aliança com Jesus Cristo. Ok? Vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, possamos compreender bem a Sagrada Escritura e gozarmos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, estamos caminhando no nosso curso bíblico. Agora já estamos aí com 20 aulas sobre o curso bíblico. E tem muita coisa ainda pela frente. Estamos agora estudando os livros históricos. É importante que você entenda, a Bíblia tem essa divisão, né? Primeiro, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Eu até fiz o curso bíblico também escrito, o Pentateuco, os 5 primeiros, né? E lá você tem Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Chega até quando o povo judeu chega no limiar de entrar na Terra Santa. Aí vai entrar na Terra Santa com Josué. Então vem os livros históricos, né? Josué, Juízes, os livros dos reis, né? Depois os livros das crônicas, os 2 livros de Samuel. Depois tem alguns livros históricos que são assim, mais, vamos dizer, individuais, né? Judite, né? Esther, Macabeus 1, Macabeus 2 e também outros livros. E aí então os livros históricos são esses que estão aqui neste volume 2 do nosso curso bíblico, os livros históricos. Aí você tem a história do povo judeu, né? Depois temos os livros sapienciais, são os livros de sabedoria, né? Sapienciais você tem aí o próprio livro dos Salmos, tem muita sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos e o livro de Jó. Esses são chamados livros sapienciais. Depois temos os profetas. Então, os 4 profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, e os 12 profetas menores. Os profetas foram importantíssimos na história do povo judeu, porque eles eram aqueles defensores de Deus, eram aqueles que chamavam o povo ao arrependimento de seus pecados, né? E agora nós temos aí o 5º volume do curso bíblico, que já é o Novo Testamento. São os Evangelhos, né? E os Atos dos Apóstolos. E falta só, para completar esse curso bíblico em livros, falta só, vamos lançar esse ano ainda, o livro sobre as cartas dos apóstolos, né? E o Apocalipse. Aí a gente completa uma coleção, tanto por escrito quanto aqui na nossa Escola da Fé.
Ok? Bom, hoje nós vamos estudar o livro das Crônicas. Já vimos o livro dos dois livros dos reis, já vimos os dois livros de Samuel, né? Agora vamos ver os livros dos reis, das Crônicas. O que são as Crônicas? Os livros das Crônicas, né, junto com Esdras e Neemias, eram uma obra só e faziam parte do segundo grupo de livros históricos do Antigo Testamento, que repete um pouco a história do povo judeu. Bom, depois, na Bíblia, separaram Crônicas, Esdras e Neemias, mas no começo era um livro só. Esses livros, chamados das Crônicas, eram chamados também de paralipômenos. Uma paralipômenos é uma palavra que quer dizer as coisas omitidas, ou seja, algumas coisas que não tinham sido escritas, então foram colocadas aí. Eles formam, com os livros de Esdras e Neemias, um bloco homogêneo que era chamado de História do Cronista. Então, alguém que escreveu isso, que nós não sabemos quem foi, né? Ele juntou aí essas crônicas com os livros de Esdras e Neemias, né, que nós vamos estudar um pouco à frente, e saiu aí o que ele chamou de História do Cronista. O autor da obra é um levita de Jerusalém. Por volta do ano 300 a.C., ele escreveu essa obra, utilizando um grande número de fontes anteriores que ele mesmo cita com exatidão. Ele cita essas obras que ele usou. Só que nós não sabemos o nome dele. Era um levita. O que é um levita? Levita eram daqueles que eram da tribo de Levi, que eram os que serviam ao templo e eram, alguns deles, sacerdotes. Bom, ele cita como fonte os livros do vidente Samuel, do profeta Natã, os oráculos de Aías de Silo, as memórias de Jeú, os anais dos reis de Israel e de Judá, né? E certos trechos do livro de Samuel e dos reis que são repetidos exatamente nas crônicas. Então a gente vê que as crônicas vai repetir muita coisa que já estava lá no livro dos reis, no livro de Samuel, entende? Muita coisa vai ser repetida. Bom, a gente vê uma coisa interessante aí, né? O rigor com que os escritores sagrados escreviam. Veja, esse levita que escreveu as crônicas, ele cita quais as fontes que ele usou: videntes, livro de Samuel, livro de Natã, que era um profeta, livro de Aías, que era outro profeta, Jeú, né? E livro dos reis e também algum livro de Samuel. Então, a gente percebe que é um trabalho assim, de compilação histórica, né? Percebe-se isso exatamente na coincidência do final das crônicas com o começo de Esdras. Quando termina as crônicas, na próxima aula nós vamos ver já o livro de Esdras e o livro de Neemias. Bom, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, né, do grego e do hebraico para o latim, a chamada Vulgata, o chamou de crônica de toda a história divina. Crônica de toda a história divina. Então, São Jerônimo viu desses dois livros da crônica um apanhado assim, geral, né, da história divina, lá do Antigo Testamento. Apresenta a história do povo como uma história sagrada. O conjunto desta obra, o conjunto dela toda, é uma história geral, então, do povo eleito, desde as origens e termina com os livros de Esdras e Neemias, a restauração de Judá, na época persa, quando o povo voltou do exílio da Babilônia para Jerusalém, né? Quando o rei persa Ciro, né, que tinha dominado, né, o Nabucodonosor tal, e trouxe o povo de volta para Jerusalém. Bom, o que esses livros das crônicas, os dois, querem nos ensinar? Qual é assim, o ensinamento mais importante? Primeiro, o autor, que é membro de uma família de sacerdotes, é um levita, ele quer mostrar que Deus usa dos fiéis e dos governantes para realizar os seus planos e manter a aliança. Deus usa. Deus usou o rei Ciro, que era um pagão, para libertar o povo lá de Nabucodonosor e esse povo vir para a Terra Santa.
Então, a primeira coisa que o livro das Crônicas, o autor quer mostrar é isso. Deus usa dos fiéis e dos governantes, né? Até que são pagãos, ainda hoje também. Deus, ele hoje sabe usar até os maus, né, para encaminhar a sua obra. Mostra que a verdadeira vocação do povo de Deus era a de dedicar-se ao culto de Deus no templo, que deve se tornar o centro da vida de Israel. Como quem escreveu é um levita, provavelmente um sacerdote, então ele chama atenção para o culto de Deus no templo de Jerusalém. Bom, segunda coisa que os livros das crônicas querem mostrar, a necessidade do povo se manter fiel a Deus no meio do paganismo. Deus nunca abandonou o seu povo. O povo judeu sempre viveu no meio do paganismo, né? Então, o livro quer chamar atenção para o povo se manter fiel, não cair na idolatria, não abandonar o Deus, que nunca abandona. E aí aparecem as longas listas de genealogia que mostram que o exílio não rompeu os laços que unem o povo com os seus antepassados, os patriarcas e Adão. Uma coisa importantíssima para os judeus era manter a genealogia, para ele mostrar o quê? Nosso povo é um povo que não tem quebra de continuidade, né? Então, tem hora que fica até cansativo ler a Bíblia, porque ele fala fulano, filho de Cicrano, de Beltrano, de... Basta ver, por exemplo, a genealogia de Jesus, que São Mateus e São Lucas citam. Por quê? Para o judeu isso era importantíssimo, para mostrar o seguinte, a nossa história não é uma fantasia, não é uma lenda, não é um mito, não, está aqui, ó. Sempre ele fala fulano, filho de Cicrano, de Beltrano. Isso era uma característica deles, né? Então, o povo deve se manter fiel à aliança, separar-se dos estrangeiros, né? E não se unir em matrimônio mistos. Eles condenavam veementemente, a gente vai ver isso principalmente no livro de Neemias, né? E de Esdras, condenavam veementemente o casamento de judeu com pagãos, porque isso contaminava a fé pura dos judeus, porque os pagãos eram idólatras, né? E os judeus adoravam o único Deus. Bom, terceira coisa que o livro das Crônicas quer mostrar é que Deus é juiz justo, que remunera cada um segundo as suas obras. Aí, todos nós um dia vamos passar por um julgamento diante de Deus, que é justo e que vai remunerar cada um conforme as suas obras. Quando a gente morrer, nós vamos estar diante de Deus, né, para prestar conta da nossa vida. O que nós fizemos com esse tesouro que é a vida que Deus nos deu, né? E também a necessidade de louvar a Deus, porque eterna é a sua misericórdia. Essa é uma expressão que a Bíblia repete, sim, nos salmos, nos cânticos aqui também, né? Nas crônicas. É outro ponto que o livro quer mostrar. Um quarto ponto que o livro quer mostrar é o seguinte: quando se atua com fidelidade a Deus, Ele nos dá grande alegria que supera as dificuldades. É outra coisa que a história aí das crônicas mostra isso. Aqui eu estou colocando um resumo, assim, um pano de fundo. A quinta coisa que o livro quer mostrar: Deus está presente no meio do povo, principalmente através do Templo de Jerusalém. O templo para eles era algo sacratíssimo, né? Ali no chamado Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que para eles era a morada de Deus, vamos dizer assim, né? Por isso que esse levita, esse sacerdote que escreveu essas crônicas, ele chama atenção para isso. Deus está presente no meio do seu povo através do Templo de Jerusalém. Aí a gente entende por que eles tinham um cuidado tremendo com o templo. Estavam sempre reconstruindo o templo, né, quando o templo era destruído. Bom, basicamente o primeiro livro das crônicas se divide em 3 partes. A primeira parte, como eu já falei, são registros genealógicos. Conta toda a genealogia das famílias. Vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Depois ele recoloca o reinado de Davi, que nós já estudamos no livro dos Reis. Aí vai do capítulo 10, né, para frente.
e o reinado de Salomão. Aparece aí de novo toda essa história. Então, é preciso a gente notar que, ao relatar os mesmos acontecimentos narrados nos livros anteriores, o que Crônicas quer fazer? Crônica, ele faz assim uma reinterpretação e atualização da história passada. Então, note bem, você vai ver que o livro das Crônicas repete muita coisa do livro dos Reis, do livro de Samuel, que são livros históricos, né? Mas com uma reinterpretação, uma atualização da história passada, ok? Movido pelo Espírito Santo, o autor sagrado ele quis fazer uma reflexão, agora mais teológica do que histórica, com base na identidade do povo judeu. Isso é muito importante. Porque lá os livros dos reis, os livros de Samuel, os livros dos juízes, eles contam a história, mas assim, mais um aspecto histórico. Agora, Crônicas, ele já vai fazer uma reflexão teológica. Aquilo que nos 5 pontos anteriores que eu já mostrei, o que ele quis mostrar, certo? Há um destaque para a construção do templo, na época de Salomão, e sua restauração no tempo de Esdras e Neemias, quando o povo voltou do exílio da Babilônia. Vocês estão vendo porque essa ênfase no templo, né? Porque quem está escrevendo essa obra é um sacerdote. E o templo era para eles a morada de Deus. Bom, é apresentada uma genealogia para mostrar a continuidade entre Adão e os patriarcas. Olha aí. Essa genealogia aparece a toda hora. O templo e a grandeza do seu culto revelam a unidade e a identidade do povo judeu. O final do capítulo 9 e o capítulo 10 do livro, né, do primeiro, eles narram a origem de Saul, narra aquela batalha de Jeoboé, a morte de Saul, relembra o fim trágico do primeiro rei de Israel, Saul, e em seguida apresenta a realeza de Davi, que é o fundador do culto no templo, né? A tomada de Jerusalém com o seu pequeno exército, né? A cidade de Davi. Tá aí, vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta para continuar essa história. Meus amigos e amigas, estamos aqui já de volta com a Escola da Fé, né? Conversando um pouco sobre os livros chamados Crônicas, né? Do Antigo Testamento. Depois, vamos entrar no estudo de livros assim que são mais histórias individuais, né? O livro de Tobias, o livro de Esther, né? O livro de Judite e, por fim, os livros dos Macabeus. Aí a gente completa, né, a parte histórica, vamos dizer assim, os chamados livros históricos da Bíblia. Bom, antes da sequência, eu queria mostrar alguns livros, sabe? Os livros nos ajudam muito na nossa caminhada. Olha, eu tenho escrito uma coleção de livrinhos, né? Livros pequenos, inclusive assim, feitos de maneira para ficar bem em conta, inclusive grampeados, mas que abordam muitos assuntos importantes. Já tem uma coleção que eu chamei de coleção Formação Católica, que já tem mais de 20 livros. Por exemplo, um deles, quando a igreja considera nulo um matrimônio? Muita gente me pergunta isso. Quando é que um tribunal da igreja pode dizer que um casamento não valeu, foi nulo? Então, aqui tem 19 razões, né, que o Código de Direito Canônico contempla esse assunto. Muita gente me pergunta sobre a missa. O que é a missa? Então, um livrinho explicando a Santa Missa. Desde que o padre entra no altar até a bênção final. As coisas todas importantes da missa, os gestos, os paramentos, o significado todo litúrgico da missa. Você sabe o que é a Inquisição? Muita gente pergunta sobre isso, e tem muitos outros livros. Tem um outro livrinho sobre as cruzadas, tem um livrinho desse sobre Galileu Galilei, tem um livrinho desse sobre os outros assuntos, né, importantes da nossa fé. Ok? Bom, outra coisa que eu preparei com muito carinho. Durante uns 50 anos, pelo menos, que eu faço palestras, pregações no Brasil, até fora do Brasil, na Canção Nova, né? E sempre eu faço um roteiro da palestra que eu vou fazer, preparo. Nesse livro aqui, eu coletei
40 roteiros de palestras que eu fiz durante esses 50 anos. Né? São palestras de todos os assuntos, sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, tudo que eu já preguei, a família, né? Tudo que eu já preguei por aí, eu coloquei nesse livro. Chamei de roteiros bíblicos para pregações e para catequese. Eu estou mostrando porque muita gente me pergunta, professor, eu gostaria de exercer um ministério da palavra, o que eu preciso saber? Está aí, ó, um roteiro que ajuda você a preparar suas pregações, suas coisas. Tá? Junto com ele, eu preparei esse livro, Páginas Difíceis dos Evangelhos. Aqui tem 120 passagens difíceis dos Evangelhos que as pessoas têm dúvida. Às vezes Jesus usava alguns provérbios do seu tempo, né? E que precisa entender direito, né? Entende? Deixe os mortos cuidar dos seus mortos. Né? O que quer dizer isso? Então, essas passagens mais difíceis eu explico aqui. Usei bons manuais que interpretam, sobretudo, o Novo Testamento. E, por fim, esse livro, Esta é a Nossa Fé. Muita gente também me pergunta, professor, o que eu preciso saber? Eu me converti, entrei no grupo de oração, agora eu quero conhecer a doutrina da igreja. Está aqui, ó. Esta é a nossa fé. Por isso que eu chamei de Manual da Fé Católica, para jovens e para adultos. Então, uma pessoa que quer conhecer a fé da igreja, está aqui. Bom, vamos em frente com o nosso curso bíblico de hoje, as crônicas. Né? Bom, então eu estava dizendo que, em seguida, apresenta a realeza de Davi, fundador, né, do culto no templo, e a tomada de Jerusalém, quando ele se tornou assim o rei de todo o Israel, né, a cidade de Davi, e mostra esse rei como aquele que reuniu todas as tribos em torno de Javé. Por isso ele é uma imagem de Jesus Cristo. Por que o povo chamava Jesus, filho de Davi? Aquele ceguinho, né, lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque, né, Davi foi o único rei de Israel que conseguiu governar junto todas as 12 tribos. Ok? E é uma imagem de Jesus Cristo por isso, porque Cristo veio para reunir também toda a humanidade em torno do Pai, com a sua morte, com a sua ressurreição. Certo? Ok. Na cerimônia de transladação da arca, porque a arca da aliança tinha sido roubada pelos filisteus. Então, na cerimônia de transladação da arca, né, Davi, vestido com um manto de linho fino, diz aí o livro das crônicas que Davi dançava dando voltas, como também todos os levitas que levavam a arca. Era uma cultura religiosa daquele tempo. Eles usavam esse tipo de celebração. Né? Diz o texto que eles cantavam: celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor, recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente a sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e seus julgamentos por seus lábios proferidos. Está lá no primeiro livro das Crônicas 16. Eu estou colocando esse texto aqui para mostrar que parece um salmo. Né? Então, aquelas orações que a gente encontra nos salmos, a gente encontra também espalhada em toda a Bíblia, de outras formas. Aqui está uma que é colocada no livro das Crônicas. Né? E aí vem lá um outro texto, no capítulo 28, que diz assim: e tu, Salomão, meu filho, Davi, falando para Salomão, e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração, com ânimo disposto, pois Javé sonda todos os corações e penetra todos os desígnios do Espírito. É uma palavra de Davi a Salomão que o cronista conservou. E Davi
entregou para o templo todos os tesouros que ele tinha ajuntado para esta finalidade e todos os tesouros pessoais, né? E os grandes do reino fizeram o mesmo com seus dons, para que Salomão depois construísse o templo de Jerusalém. Ok? Bom, esse primeiro livro das Crônicas, ele termina com uma bela oração de ação de graça de Davi a Javé. É uma oração que serve para as nossas meditações, não tenha dúvida. A Bíblia é cheia de orações, né? Salomão sobe ao trono depois da morte de Davi. Davi bendisse ao Senhor, né? Em presença de toda a Assembleia, né? Então Davi diz assim: sede bendito para todo o sempre, Senhor, Deus de nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. Vejam, oração de Davi que a igreja hoje conservou e reza também, né? Davi diz: a vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado, acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder. Olha a confiança em Deus, né? E depois, né, que ele continua dizendo: e é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós os louvamos e celebramos o vosso nome glorioso. Está aí, essa oração bonita de Davi, né? Você encontra lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 19. Eu gosto de trazer essas orações aqui, porque a gente, né, vai experimentando a fé do povo do Antigo Testamento. Embora era um povo que vivesse numa cultura, né, onde a moral é muito mais imperfeita do que hoje, onde a gente vê mortes, coisas desse tipo, no entanto, a gente vê uma fé profunda em Deus, um abandono em Deus, né, pelo rei de Israel, né? Como seria bom se todos os nossos governantes também fossem assim, né? Abandonados em Deus, vivendo segundo as leis de Deus, né? O mundo seria muito diferente. Infelizmente, hoje, meus irmãos, a maioria dos nossos governantes, não estou falando do Brasil só não, do mundo inteiro, a maioria dos presidentes, dos primeiros ministros, não são cristãos, não seguem a lei de Deus. Por isso que o mundo vira uma confusão, vira guerra, vira tudo. Porque onde não tem Deus, tem o outro. Onde não tem luz, tem trevas. Por isso que o mundo experimenta, né, essas coisas terríveis como aborto, eutanásia, ideologia de gênero, e guerras, e isso e mais aquilo. Suicídio assistido. Bom, vamos para o segundo livro das Crônicas. No segundo livro das Crônicas, os capítulos 1 até 9 recordam o reinado de Salomão e a construção do templo, com a qual se encerra a obra de Davi. Eu quero lembrar que essa repetição que Crônicas faz lá dos livros dos reis, como eu já falei aqui, tem um sentido de reflexão teológica, não é apenas um relato histórico, como lá. Agora, tem uma reflexão teológica, né? Uma atualização, vamos dizer assim, da história de Israel, né? Aí a gente vê Salomão que pede sabedoria e inteligência para conduzir o povo eleito, né? Ele diz: o templo que vou construir deve ser grande, pois nosso Deus é maior que todos os deuses, né? Para confrontar com aquela realidade politeísta da época, né? E aí ele coloca: mas quem será capaz de construir-lhe uma casa, uma vez que o céu e o céu dos céus não podem contê-lo? Olha a cabeça de Salomão: que templo eu vou construir? Se a glória de Deus não cabe no céu, que templo? Mas aí Salomão faz o templo mais maravilhoso que ele conseguiu fazer. Este é o sentido, né, das grandes catedrais, das igrejas, né? É
para a glória de Deus, para a honra de Deus. Né? Depois a gente vai ver que na Idade Média, lá já por volta dos anos 500 até o ano 1500, esses 1000 anos de Idade Média, o que era importante? Tudo era importante para Deus. Era a universidade para estudar teologia, sobretudo. Eram as peregrinações para buscar Deus. Eram as cruzadas para lutar em defesa de Deus. E eram as grandes catedrais para o louvor de Deus. Aquelas catedrais góticas com as pontas voltadas para o infinito, né? No sentido de louvor a Deus. Mas isso, veja, a gente já vê Salomão cultivando isso, né? Ele fala, quem sou eu para fazer isto? Construir um templo desse? Não posso senão mandar queimar incenso diante dele. Né? É uma reflexão bonita, né? Deus, então, toma posse do templo, né? A casa se encheu com a nuvem da glória de Javé, diz o capítulo 5 do segundo livro. Deus toma posse, né? E o sinal dessa posse é exatamente uma nuvem, né, que enche o templo. A nuvem é um sinal da presença de Deus. Né? Lá no Tabor, Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, uma nuvem desceu sobre eles ali, né? A presença. E aí Deus fala, este é meu filho bem-amado, em quem eu ponho a minha afeição, ouvinho. Né? Bom, e Crônicas conta que Salomão fez então um discurso ao povo, uma bela oração pessoal e uma oração pelo povo. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6. E esse cronista que escreveu esse livro narra a dedicação do templo, onde há uma advertência divina interessante. Olha a advertência de Deus depois que ele consagrou o templo. Olha a importância do templo. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando eu ordenar que os gafanhotos devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua conduta, eu do céu escutarei, perdoarei os seus pecados e sararei o seu país. Isso no templo. Então, Deus está dizendo para Salomão, né? Quando houver problemas, quando cerrar os céus, quer dizer, não houver chuva, né? Quando os gafanhotos que devoram as plantações acontecer, quando houver a peste, né? Entra no templo, se humilha, ora, busca a minha presença, se arrepende da sua conduta e eu do céu escutarei. Olha, isso é lá do Antigo Testamento, do ano 1000 a.C., mas hoje vale para nós perfeitamente. Nós vivemos essas coisas, né? Ondas de gafanhoto esses dias aconteceu aí, até no Brasil. E o gafanhoto devora tudo. Peste, nós tivemos aí a epidemia da Covid, né? Chuva, quantas vezes falta chuva, os açudes ficam esvaziados. É hora de entrar no templo, se humilhar, se arrepender, pedir perdão, Deus vai ouvir a nossa oração. É esta fé que lá do Antigo Testamento continua hoje, né? E depois o livro narra em seguida a morte de Salomão, no capítulo 9, depois de reinar 40 anos sobre o povo judeu. E a partir do capítulo 10, o segundo livro das Crônicas, nós temos a narração do cisma de Jeroboão, que já foi narrado no livro dos Reis, com a separação das 10 tribos do norte, que foram para Israel, da tribo do sul, Judá, por causa da imprudência do filho de Salomão, Roboão, que se tornou idólatra. Quando Salomão morreu, infelizmente, né, Deus já tinha dito para Salomão, porque o Salomão, infelizmente, morreu praticando idolatria. Então Deus tinha dito para Salomão, eu não vou te punir, mas a punição vem depois de você. E realmente veio. O que aconteceu?
aconteceu que o filho de Salomão, Roboão, se tornou idólatra, e aí esse usurpador, chamado Jeroboão, dividiu Israel em dois, levou 10 tribos para a Samaria, para o norte, e ficou Judá no sul. Foi a grande divisão de Israel. Muito bem, vamos para o intervalo e já voltaremos. Muito bem, meus amigos e amigas, voltando com a nossa Escola da Fé. Quero lembrar você o seguinte, não esqueça da Canção Nova. Olha, vou ser sincero com vocês, eu não conheço uma outra emissora católica que ofereça um curso desse da Bíblia. Não estou aqui querendo desprezar ninguém, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você recebe na sua casa um curso bíblico, né, de graça, entende? Então, o que eu espero? Que você retribua isso a Deus, né, ajudando a Canção Nova. A Canção Nova tem uma preocupação tremenda, não só com o reavivamento da sua fé, mas também o aprofundamento da sua fé. Nós estamos fazendo aqui um aprofundamento. Pensa numa árvore. A árvore ela não pode crescer só para cima. A árvore tem que crescer para cima, mas tem que crescer para baixo também. Quanto maior é a árvore para cima da terra, tanto maior ela é abaixo da terra. Você já viu quando arranca uma árvore imensa, o trabalho que é para tirar a raiz? É o aprofundamento. Então, a Canção Nova, nesse programa Escola da Fé, quer dar a você um aprofundamento. Nos outros programas, palestras, né, você tem um reavivamento importantíssimo. Juntando as duas coisas, você tem uma perfeição espiritual. Reavivamento com aprofundamento. Então, contribua com a Canção Nova. Não deixe de ajudar, né? Deus ama aquele que é fiel no pouco. E aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Faça a sua contribuição na sua paróquia, não deixe de fazer e faça a sua oferta à Canção Nova. Hoje é muito fácil, né? Pelo Pix, né? Você pode fazer uma transferência para a Canção Nova, tem também boleto bancário, tem também depósito em conta corrente, né? Faça a sua contribuição. A Canção Nova precisa evangelizar muita gente nesse Brasil. Você sabe que, meus irmãos, só 1/3 do mundo é cristão. 2/3 da humanidade não conhece Jesus Cristo. Bom, mas vamos em frente. Então, eu estava dizendo aí, né, que por causa do pecado de Salomão, as 12 tribos de Israel, que até então eram unidas, foram divididas em 2 grupos. 10 tribos ficaram no norte e uma ficou no sul. E depois essas tribos do norte, que viveram uma idolatria tremenda, todos os reis das tribos do norte se tornaram idólatras, porque se misturaram com mulheres pagãos, etc. Todos eles foram levados para o exílio na Síria no ano 721 e acabaram praticamente essas tribos. Ficou a tribo de Judá, de onde ia nascer o Salvador. É interessante a gente perceber isso, né? A tribo que veio de Davi, né? Dali vai nascer o Salvador. Então, essa tribo, depois ela vai para o exílio da Babilônia, mas ela volta com Neemias, com Esdras, como a gente vai ver para frente. Muito bem. Então, abandonaram o templo do Senhor, que era Jerusalém. Essas 10 tribos da Samaria criaram um outro templo lá. Para o judeu, o único templo que valia era o de Jerusalém. Por quê? Porque ali estava a Arca da Aliança, né? Então, as tribos lá do norte abandonaram o templo verdadeiro, o Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá, que era um ídolo, e outros ídolos, né? Então, tamanhas faltas atraíram a ira divina contra, né, o povo. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter, mas pregaram em vão e não foram ouvidos. Então o Espírito de Deus, né, apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo, né,
se apresentou dizendo: eis, disse ele, o que diz o Senhor. Por que transgredis as obras do Senhor, as ordens do Senhor? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Gente, olha que coisa terrível. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Muita gente pergunta quando acontece uma catástrofe, acontece uma coisa feia: onde é que está Deus? Deus foi embora. Né? Porque abandonastes o Senhor, por isso ele também vos abandonará. Vocês não querem tirar todos os crucifixos das paredes, das escolas, das ruas, das praças? Né? Vocês não querem fazer leis contra a lei de Deus? Não querem aprovar aborto, até em países católicos como o México, como Colômbia, etc.? Vocês não querem fazer isso tudo? Então Deus também o abandonará. Vocês vão ficar sob os perigos do mal. E o mal tem força para fazer o mal. Entende, gente? Então, é uma lição que o livro das Crônicas deixa para nós. Né? Olha o que diz aqui no capítulo 2 das Crônicas, versículo 24. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército de Israel, porque aí já é Judá. Judá tinha abandonado o Senhor Deus de seus pais. Também a tribo do sul, a tribo de Judá, de onde ia nascer, né? Assim os sírios fizeram justiça. Olha o que está dizendo aqui. Embora os sírios tivessem vindo com um pequeno número para atacar Jerusalém, o Senhor lhes entregou um enorme exército de Israel. O Senhor os entregou, porque Judá tinha abandonado o Senhor Deus de seus pais. É uma coisa que repete em todo o Antigo Testamento. Quando o povo é fiel a Deus, quando o povo não pratica idolatria, Deus entrega os inimigos na mão do povo judeu. E o povo judeu, a gente vê isso na história de Sansão, a gente vê na história de Jefité, vê na história de Gedeão, e o povo judeu vence os inimigos com uma minoria. Mas quando o povo judeu entra na idolatria, se mistura com os pagãos, aí é o contrário. Aí o povo judeu é massacrado pelos inimigos. É uma lição para todos nós. Quer viver em paz? Quer ter a graça de Deus, a bênção de Deus? Não viva sem observar as leis de Deus. Ok? Bom, uma cena interessante, né, que tem aí no livro das Crônicas, o segundo, o rei Josafá, que foi um rei ali de Jerusalém, do ano 872 até 848, um descendente do rei Davi, que reinou em Judá na época em que Israel estava dividido em 2 reinos. Deus lhe deu grandes vitórias, porque Josafá era um rei fiel. Né? Numa situação de conflito, ele falou para o povo: prestar atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Isso aí foi um profeta que falou para o Josafá. Eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Jerusalém estava cercada pelos inimigos. Josafá era o rei, né? E o rei estava com medo. Aí um profeta coloca isso para ele, né? Homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor: não temais, porque a guerra não compete a vós, mas a Deus. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor, saíres amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Olha
o profeta falando para o rei: vai com fé em Deus, né? Não tenha medo, Judá e Jerusalém, nem tenha pavor. Saíres amanhã ao encontro, o Senhor estará convosco. Aí então diz aí o cronista que Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas, né, da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz. Olha como é que eles se protegiam contra os perigos, contra os inimigos. Será que isso não vale para nós hoje também? Toda a população rezava, louvava, né? Na partida, para enfrentar os inimigos, Josafá disse-lhes: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. É assim que Deus conduzia o seu povo, conduzia o rei, né? Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou então os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando. Você já viu algum exército que vai cantores na frente cantando, louvando a Deus, e os combatentes atrás? Que coisa interessante, né? E cantavam: louvai o Senhor por sua misericórdia eterna. No momento em que era entoada este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas e os moabitas, né? E os habitantes de Seir, que tinham vindo para atacar Judá. E eles foram destruídos. Olha que interessante, vou repetir, né? No momento em que era entoado esse cântico de louvor, olha a importância do louvor. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, moabitas e outros inimigos que vieram atacar Judá. E foram todos destruídos. Claro que isso era a realidade lá do Antigo Testamento. Trazendo para a nossa realidade, como diz o latim, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado. O que isso hoje significa para nós? As lutas que nós enfrentamos hoje, contra todo o mal que está aí, contra Deus, contra a igreja, nós temos que vencer no louvor a Deus, na oração a Deus. Claro que eles foram para o combate e venceram os inimigos nessa emboscada. Então nós também temos que ir para a luta, para a evangelização, para o trabalho apostólico, mas a guerra compete ao Senhor, diz aí o Antigo Testamento. Então vocês estão vendo que o livro das Crônicas, aqui você entende o que eu falei no começo, o livro das Crônicas não é apenas uma repetição das coisas lá do livro dos Reis, do livro dos Juízes, do livro de Samuel, não, é uma atualização no sentido também assim, de dar um sentido espiritual, teológico aos textos. Bom, aí diz ainda o texto que os amonitas e os moabitas, né, que atacaram Israel, atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir, que também eram inimigos de Israel, para um massacre de exterminação. E isso feito, puseram-se matar uns aos outros. Que coisa engraçada, né? Esses habitantes das montanhas de Seir vieram juntos com os amonitas e os moabitas, 3 segmentos, né, diferentes, vieram atacar Israel. No fim, o que aconteceu? Os inimigos brigaram entre eles. Puseram-se a matar uns aos outros. É assim que Deus age. Para defender o seu povo, o que Deus faz? Ele lança confusão no meio dos inimigos. Então, o que os cristãos têm que fazer hoje? A igreja hoje está cheia de inimigos. Quanta gente destruindo igrejas, queimando igrejas, destruindo imagens, profanando a Eucaristia.
não é? Vamos pedir a Deus, louvar primeiro a Deus, bendizer a Deus e deixar que Deus lance confusão no meio dos inimigos. Que eles se matem, entre aspas, né, uns aos outros, ou seja, se destruam mutuamente nas suas maldades, nos seus projetos, né, contra Deus, contra a igreja. Sabe, a gente tem que ler o Antigo Testamento e trazer para nós hoje a realidade espiritual. Né? Continua aqui o texto dizendo, tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos pela terra, não tendo podido escapar ninguém. Ou seja, todos os inimigos foram eliminados. Quer dizer, isso o cronista quer mostrar como que o amor a Deus, o louvor, a confiança em Deus, vence os inimigos. Deixa de lado toda a violência que era parte da cultura antiga. Entende? Fique com a parte espiritual. Bom, o livro traz uma outra relação interessante. O rei Ezequias, que foi o 13º rei de Judá, a tribo do sul, a tribo de Davi, de onde vai nascer Jesus. Ele foi rei de 715 a 729, ou 729 a 715. E reinou por 29 anos, era filho do rei Acaz. Com a idade de 25 anos, é um dado interessante que aparece aí. Com a idade de 25 anos, ele tornou-se rei absoluto e fez o que é agradável aos olhos de Deus, o que muitos reis não faziam. Então, Ezequias fez uma importante restauração do templo, ali em Jerusalém, e o cronista descreve em 3 capítulos, 29, 30 e 31, a reforma religiosa que Ezequias, né, fez, que está narrada lá também no 2º livro dos reis, né? E traz aqui um versículo: tenho agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Né? E ele coloca, ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a vós que o Senhor escolheu para estar diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhe incenso. Está aí, esse é o livro, o segundo livro, o primeiro e segundo livro das Crônicas. Tem mais detalhes que se poderia colocar, mas eu penso que o essencial nós colocamos aqui. Né? Essa história do rei Ezequias aparece no final do livro das Crônicas, muito bonito. Né? E depois a gente vê aí a continuação de toda essa história. Muito bem, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Esses acontecimentos todos estão nesse livro histórico que eu já mostrei, do nosso curso bíblico, em livros. Um grande abraço, que Deus os abençoe, pedindo aos sacerdotes ou diácono que nos acompanhem, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.